Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui quem vos fala é sua amiga e sua irmã Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha do ESG. Nós estamos vendo o tomo 2 e hoje nós vamos ver a aula de número 19 sob o título O Necessário e o Supérfluo. E os objetivos específicos desta aula são analisar o conceito de necessário e refletir sobre os limites do necessário e do supérfluo. Não esqueçam, meus queridos, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. E, especialmente, meus amados, curtam esse vídeo, porque quando nós curtimos o material aqui, nós estamos dizendo para o algoritmo do YouTube que esse material é especial e importante para nós, que fez diferença na nossa vida. Então esse material vai alcançar também outras pessoas através da indicação do algoritmo do YouTube. Ok, queridos? E lembrem-se também que na tela final eu deixo para vocês aí playlists para que vocês possam acompanhar. Se você ainda não acompanhou aqui esses outros vídeos anteriores que tratam das aulas anteriores a esta, acompanhe a partir das playlists que vão ficar disponíveis aqui na tela final, ok, meus queridos? Nós temos aí as aulas do tomo 2, que é o tomo que nós estamos estudando, e nós temos também toda a playlist das aulas do tomo 1, que é o primeiro estudo que vai nos capacitando até chegar até aqui, ok? Então, se você ainda não acompanhou, acompanhe e veja lá as playlists que eu sempre deixo nas telas finais. Vamos então iniciar o nosso material de leitura e posteriormente eu teço breves comentários sobre ele. Vamos então ver o que nos diz hoje a nossa aula abençoada. A natureza dual do homem, corpo e espírito, impõe-lhe a necessidade de sustentação da vida no seu duplo aspecto. Acontece que a maioria dos habitantes deste planeta preocupa-se somente com a materialidade da vida, relegando e negligenciando, por ignorância ou indiferença, os interesses espirituais. Entretanto, o Criador dotou todos os seres vivos, particularmente o homem, dos instintos e da inteligência apropriados à conservação da vida, facultando-lhes os meios para tanto. Tudo o que o homem necessita para a manutenção da vida encontra-se na terra. É admirável a previdência e a sabedoria divina, manifestada na natureza, para o atendimento de todas as necessidades do homem, primitivo ou civilizado, em qualquer época. De um lado, todos os recursos naturais ao alcance da criatura, na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. De outro, a necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação, da inteligência, da luta contra os elementos, para a fruição dos meios de manutenção. É importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário, evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade de consumo. Sabemos, entretanto, que não é fácil a definição precisa deste limite, porque o processo civilizatório criou necessidades que o selvagem desconhece. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Compreendemos que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos
nem as forças físicas, nem as forças morais. Neste sentido, sempre há mérito quando se aprende a abrir mão do supérfluo, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Qual seria, pois, a solução para esse estado de coisas? Bezerra nos dá evidentemente a resposta correta. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Ainda dentro desse contexto do que é supérfluo e do que é necessário à nossa existência, fazem-nos eco as seguintes ponderações de um espírito protetor, o qual, em mensagem ditada no ano de 1861, já dizia o seguinte: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo da cegueira, frequentemente se encontra pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e de gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar, seus prazeres,
foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Aprendendo a estabelecer um limite entre o necessário e o supérfluo, não devemos temer o futuro, imaginando que iremos passar privações. Os espíritos superiores, que nos afirmam que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as dispersar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes a devorarão. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Considerando a importância da nossa felicidade espiritual, algo devemos fazer para educar os nossos impulsos consumistas, refreando o desejo da posse e de acúmulo de haveres. É necessário confiar mais na providência divina, aceitando a orientação segura de Jesus. Em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, diz o seguinte: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal.
Analisando essas orientações de Jesus, entendemos que um dos grandes problemas do ser humano no que diz respeito à preocupação com o acúmulo de bens é a insegurança. A origem da insegurança está no fato de superestimarmos nossas necessidades essenciais. Pensamos demasiado em nós mesmos e vivemos tão angustiados, tão tensos, tão preocupados com pequenos problemas a fermentarem em nossa mente por lhes darmos excessiva atenção, que não temos tempo para parar e pensar em Deus, que alimenta a saciedade a ave humilde e veste de beleza incomparável a erva do campo. Está o nosso apoio decisivo, nossa bênção mais autêntica, nosso futuro mais promissor, nossa felicidade verdadeira. Poder-se-ia argumentar: se tudo esperarmos do Criador, estaremos condenados à indolência, causa geratriz de problemas mais sérios que a própria insegurança. Trata-se de um engano. O que Jesus pretende é que não guardemos temores em nosso coração, vendo em Deus a nossa previdência, o nosso apoio, a fim de que vivamos em paz. Ao recomendar que busquemos acima de tudo o reino de Deus, onde todos os nossos anseios serão realizados, estava longe de convidar-nos à inércia, sendo o reino um estado de consciência, uma espécie de limpar e pôr em ordem a casa mental. É evidente que não se trata de tarefa para o indolente, porquanto exige férrea disciplina interior, ingente trabalho de autorrenovação, exaustiva luta contra nossas tendências inferiores. Para viver a mensagem evangélica, é preciso aproveitar a bênção do tempo, valorizando as oportunidades que chegam. A cada dia, explica o mestre, bastam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro, compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender e trabalhar, servir e edificar. Apresentamos a seguir algumas medidas que nos são sugeridas pelo Espírito André Luiz. São medidas que podem nos servir de roteiro para auxiliar a educação da nossa ânsia de consumo e de acúmulo de bens, de forma a investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual. Diz o seguinte: não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta,
endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. E ainda para nós concluirmos a nossa aula e o nosso material de leitura, nós temos aqui uma bonita mensagem do espírito Casimiro Cunha, que vem do livro Antologia dos Imortais, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E a mensagem, sob o título Simplifica, diz o seguinte: clamas que o tempo está curto, contudo, o tempo explica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica? Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões chicotadas, calúnia, miséria, trica? Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica? Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica? Esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço. Queres casa imensa e rica? Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não te deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao Mestre, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Que linda mensagem com essa poesia maravilhosa de Casimiro Cunha, não é, meus queridos? A gente precisa mesmo aprender a simplificar a vida. E essa aula aqui tão fundamental para a nossa retificação dos caminhos, para a nossa sincera análise e reflexão, é de fundamental importância, porque é claro, meus queridos, que nós precisamos ter o necessário para prover as nossas necessidades e as necessidades daqueles queridos que nós temos também sob os nossos cuidados. E ter um pouco de bem-estar não é errado. Nós vimos aqui nessa aula que Deus não nos pede sacrifício e tampouco que Deus pede que nós evitemos de ter bem-estar. Claro, gente, que é importante a gente ter um pouco de bem-estar, um pouco de conforto, não é? A partir do nosso trabalho. Agora, o que Deus rechaça da nossa vida, o que não é bom para nós, é que nós façamos todo tipo de excesso, buscando o supérfluo. Tem pessoas, gente, que trabalham até a exaustão, só para ter excessos, buscando o supérfluo. É claro que quando o trabalho bem edificado e também quando nós trabalhamos muito em favor da vida de outras pessoas e do bem-estar dos nossos queridos, que não seja o supérfluo, isso é muito valorizado, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual também. Mas a grande maioria das pessoas pensa apenas no consumismo, acima de qualquer outra coisa, muitas vezes, gente, passando por cima dos outros, feito uma patrola,
fazendo todo o tipo de excesso e esquecendo-se do espiritual. Nós vimos aqui as palavras do nosso Mestre Jesus, que nos convida a buscarmos em primeiro lugar o reino divino, o reino de Deus, e todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Mas a maioria das pessoas vive preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, como é que vai aparecer mais para o amigo, para a amiga, como é que vai ser mais superior do que o outro. É assim que é, gente, essa é a realidade. E esquece-se da verdade de buscar os dons do Espírito, de construir tesouros, como disse Jesus, no céu, como nos aconselhou aquele Espírito protetor que nós vimos a mensagem aqui. Pararmos de buscar o supérfluo, gente. Nós estamos vivendo numa sociedade que nos estimula a ter supérfluos todo o tempo. Isso passa para nós uma canseira. Porque se você não é o mais bonito, o mais ideal, se você não tem a roupa de grife, se você não tem o carro do ano, a mansão mais maravilhosa, você não é gente, você nem existe. Que isso, gente? Onde estão os valores humanos? Onde estão as capacidades que nós temos de realmente nos tornarmos pessoas melhores, construindo um futuro melhor não só para nós, mas para todos que estão em nossa volta? É claro, meus queridos, que é importante a gente cuidar do nosso crescimento. Não vamos agora nos sentar e cruzar os nossos braços, só porque Jesus aqui nessa palavra nos falou que a erva do campo não precisa trabalhar, mas nós precisamos. Não é de inação que Jesus nos fala. Jesus nos fala para a gente não andar desesperado pelo supérfluo. Jesus nos fala para nós cuidarmos do necessário, e o mais necessário é, em primeiro lugar, buscar a Deus, buscar a espiritualidade, buscar a nossa renovação moral, para que nós possamos crescer como seres espirituais e eternos que somos. Porque essa casca, meus queridos, esse corpo que nós temos aqui, é, como dizia o nosso querido Chico, a nossa mulinha para a nossa evolução. Mas ele vai ficar aqui junto com todas as heranças, com todos os bens materiais conquistados, às vezes até atropelando outras pessoas. Então, precisamos ter essa consciência de elevar o nosso padrão moral, de buscar em primeiro lugar a nossa espiritualidade, o nosso crescimento, a nossa transformação como espíritos, para que possamos construir um caminho melhor para nós e para todos os outros envolvidos. Não somente para os nossos desejos egoísticos, porque infelizmente essa sociedade consumista em que vivemos nos ensina isso, não é? Em todas as redes sociais, em todos os lugares pela internet, você só vê pedido e convite a consumo, consumo, consumo. Independente de se você tem ou não. Muitas vezes a pessoa se enche de conta para poder ter o excesso. Então, como diz aqui nessa mensagem final de Casimiro Cunha, simplifica, simplifica. Se a gente quer ter conforto, tudo bem, gente. Bem-estar, tudo bem. É importante também. Mas isso não simboliza excessos e supérfluos, ganância e apego. Que a gente possa ter o nosso coração mais caridoso, mexendo nos nossos armários, vendo o que nos sobeja, aquelas roupas que a gente não usa há muitos anos, que estão guardadas ali dentro do nosso armário, que vai servir para outra pessoa, aquele imóvel que a gente pode doar, não é mesmo? Aquele alimento que nós podemos partilhar com outras pessoas, aquelas moedas a mais daquilo que nós já ajudamos, aquilo que nos é possível alcançar, não é? Para auxiliar outras pessoas que estão em necessidade, meus queridos. Porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Nós estamos num processo sempre de reencarnação para a evolução.
Hoje nós podemos ter muitos bens. Na próxima vida nós podemos estar no lugar daquele irmão necessitado. E se nós fizermos o bem retornará a nós. Agora, se formos egoístas, gananciosos e não soubermos compartilhar nada do que temos, pensando unicamente no nosso corpo, na nossa veste, na nossa casa, nas nossas finanças, no banco cheio, e vendo a necessidade de outro a quem nós podemos auxiliar e não o fazemos, nós podemos, na próxima vida, passar pela mesma situação de abandono, de indiferença. Pensemos nisso, meus queridos. Plantemos para a evolução do nosso próprio espírito e pelo bem do outro, sejamos mais amorosos e caridosos. Pensemos mais nas nossas necessidades, aquilo que é necessário realmente, e não naquilo que é supérfluo. Porque muitas vezes abandonamos a família, abandonamos as pessoas que amamos, relegamos para a realidade do que realmente vai fazer diferença e ficamos esgotando-nos no trabalho pelo supérfluo. E a vida passa, queridos. Os filhos crescem, os pais e as mães vão embora. Aqueles que amamos vão entristecendo e ficando magoados. Que nós saibamos utilizar o nosso templo, que é o nosso corpo, sim, certamente, mas com sabedoria, sem excessos, porque o que é supérfluo machuca, magoa e causa peso para os nossos espíritos. Que saibamos buscar o que nos é necessário, e o que nos é necessário é verdadeiramente a nossa transformação moral, o nosso crescimento como espíritos eternos e os valores verdadeiramente construtivos, para que todos os que estão envolvidos, não somente nós, sejamos todos beneficiados, conforme o que Deus nos deseja e nos ensina através das palavras amorosas do Mestre Jesus. Reflitamos então sobre essa aula, meus queridos. Ainda antes de nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, te convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas tu venhas estar aqui comigo para que juntos possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas para nos reunirmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para nos reunirmos e estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras a partir do momento do passe, às 18 horas, para recebermos o passe e os eflúvios sagrados da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso amigo sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada e acolhedora, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem e aos caminhos da construção para o benefício do nosso espírito em nossa evolução, e que nós saibamos, com gratidão e amorosidade, fazer a nossa parte sempre com dedicação e estudo, empenho e boa vontade, porque nós nunca somos deixados sós por este imenso amor divino e espiritual que nos acompanha. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia sobre todos nós.